Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança do amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for, sofrendo chuva ou vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotoa em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar.
Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, a gemidos de aflição. Já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações e exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações e exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Bom, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso grupo de estudo hoje. E vou pedir então a Verônica para fazer a prece, a página de abertura. Mestre Jesus, querido amigo, neste momento queremos agradecer esta oportunidade de estudo, agradecer a oportunidade de reservarmos esses minutos ao estudo do Teu Evangelho, ao estudo dessas obras que nos impulsionam, que nos fazem pensar e refletir em nossa própria vida, em nossa caminhada. Mestre Jesus, estudando essas obras, percebemos e temos consciência um pouco do nosso passado. Permita-nos, Jesus, que essa consciência possa se fazer mais lúcida na nossa necessidade de mudança, necessidade de adquirir novos hábitos, necessidade de estarmos mais vigilantes e conscientes do nosso dia a dia, conscientes da nossa realidade de espírito, consciente das pequenas coisas que às vezes nos tiram do prumo, mas que são tão perecíveis e muitas vezes banais. Ajuda-nos, Senhor, a corrigir as nossas rotas. Ajuda-nos, Senhor, a fortificar a nossa vontade ainda frágil, ainda muito incipiente. Mestre Jesus, alarga-nos o raciocínio, abra os nossos corações para que o estudo e as reflexões possam se fazer sentir dentro de nós. Permita-nos que a compreensão dessas páginas
possam trazer um pouco de luz, um pouco mais de lucidez em nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, pelo amparo, obrigada pela presença desses benfeitores espirituais que tutelam esse estudo e tutelam cada um de nós. Ampare-nos a cada um, a todos os espíritos aqui trazidos ao nosso lar e fique conosco. Que assim seja. A página é capítulo 7, né? Você fechou o som, Verônica? Ó, nem vi. Então, a página do livro é Aos Estudos. Eu fechei só agora ou na prece também? Não, só agora. Ah. Aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com as suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e, ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É neste quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado, irmão dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre judeus e à falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe ensinamento com o Verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Bom, Emmanuel coloca aqui, né, aos discípulos, como se ele estivesse dando uma recomendação, mas ao mesmo tempo mencionando quem seria verdadeiramente esse discípulo do Cristo, né? Que ele coloca aqui no primeiro parágrafo, de uma forma bem resumida, que vem ensinando as comunidades religiosas cristãs que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Então, discípulo seria aquele que prega os princípios de Jesus nas próprias ações diárias, né? Naquilo que ele
realmente faz. Porque ele vai falar nas linhas posteriores que aqueles que só pregam, né, que só falam com a palavra, ele coloca aqui que estão expostos cada vez mais ao ridículo e à negação, né? Porque vez por hora podem não ser confrontados ali naquele momento, mas serão confrontados posteriormente e podem até conquistar um ou mais adeptos, mas não vão conseguir realmente exemplificar aquilo que o mestre trouxe, né? E aí ele coloca que ainda existirá, até nos dias de hoje, aqueles que se arvoram, né, em seguidores do mestre, que só querem pregar sem colocar em prática, e outros que vão, como ele coloca aqui, prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. Sempre acho engraçado isso, porque é muito comum, né? A filosofia utilitarista é para que serve alguma coisa de forma imediata. Se você for pensar de forma imediata, você estudar isso que a gente faz, ou tentar seguir o evangelho de forma imediata, às vezes vai parecer realmente loucura ou vai parecer escândalo, né? Se a gente for tentar se esforçar para pôr o evangelho em prática, se seguirmos uma filosofia utilitarista, aquela que não é que é contrária ao espírito imortal, realmente vai parecer loucura, porque não faz muito sentido, né? A gente tem que fazer não aquilo que é necessário em termos de servir para alguma coisa ali naquele momento, mas aquilo que é o correto, né? E aí ele coloca esse discípulo como aquele que edifica, né, com renúncia e bondade. Porque, como diz Paulo também na carta aos Coríntios, se a gente só falar, nossa palavra vai ser como um sino, né? Uma campainha que soa, mas não consegue reverberar nas criaturas. Deixa eu ver aqui mais. E por fim, acho que em termos resumido, ele coloca mais ou menos isso com o contraponto de que esses judeus e esses gregos seriam hoje os judeus, esses negocistas desonestos, né, que são interessados mais na criação de templos, mais na arrecadação de dinheiro ou até mesmo em algum proveito unicamente material, e os gregos, aqueles contrapondo com os intelectuais vaidosos que procuram no evangelho algum ponto de contradição, procuram contrariar alguma coisa sem tirar a essência e sem praticá-la, né? Acho que, resumidamente, é isso. Complementem aí, por favor. Então, eu acho que é isso mesmo, Verônica. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário? João pegou o livro, quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Glorinha, o pessoal aí, Gracinha, quem quiser. A verdade é que os tempos Olha, se. eu não entendi muito a finalização ali, eu fiquei meio que em dúvida, eu já tinha até lido antes. É, O quando ele comercialismo. fala, quando ele fala para o seguinte, há quase 2000 anos, Paulo aludia a escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava, até aí tudo bem. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e os gregos, atualizados nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição de início. Entre eles surge o continuador do mestre, transmitindo o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Eu fiquei meio assim na dúvida. Com o que, Gracinha? Ele fala antes, acho que eu misturei os dois sentidos, né? Ele fala antes sobre a falsa impressão de loucura que desperta nos ânimos dos gregos e dos judeus. Ao mesmo tempo, ele vem dizendo aqui que o que acontecia antes está atualizado nos dias de hoje, da mesma forma, eu acho que até de forma mais forte, né? Mas eu fiquei na dúvida no que pensar sobre isso direito, assim, não consegui ter um pensamento contínuo, não.
O que ele quer dizer, Gracinha, é que o verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro, aquele que vai dar o testemunho de renúncia, de humildade, de exemplo, não é? Aquele que procura ser o último e acaba sendo o primeiro, mas que ele procura, né, não procura evidência. Então, essas criaturas genuinamente, digamos assim, cristãs, elas causam escândalo, elas continuam desajustadas numa sociedade que continua sendo semelhante a de há 2000 anos atrás, ou seja, Ah, de tá. superfície, de busca de aparência, de benefícios imediatos. Então, para pessoas dessa natureza, para um intelectualismo superficial e vaidoso, a filosofia do Cristo, ela é loucura, Quem não é? faz o esforço continua como Cristo foi, sendo o, o malfeitor, porque destoa da ideia da maioria. Seria isso? Mais ou menos isso, Atrapalha os provoca objetivos. escândalo, essa criatura ela vai escandalizar porque ela, de uma certa maneira, ela vai contra o sistema e, de uma certa Uhum, maneira, aponta as falhas do sistema, né? entendi. Por que que o Cristo foi crucificado? Porque ele combatia um sistema que, na realidade, não era bom, não é? Ele era hipócrita, ele não era genuinamente generoso, fraterno, não sabia perdoar. Então, uma pessoa que venha com essa proposta verdadeiramente, na essência, na prática, ela continuará destoando socialmente, do ponto de vista social, Entendi. até no centro religioso, né, Gracinha? Até Eu nos acho que até grupos. internamente, Pepita, porque quando a gente começa a compreender o mínimo, porque eu entendo que eu compreendo o mínimo, tá? Assim, eu me vejo assim, às vezes eu me escandalizo comigo mesmo, no sentido contrário desse passo, né? Do tipo assim, então, eu fiz tudo errado até agora. Daí você fica naquele confronto entre aquilo que você está conseguindo assimilar e aprender e aquilo que você aprendeu mesmo a repetir, a fazer, né, rotineiramente, por uma questão cultural. Você vive um conflito interno até que você tome a decisão de fazer diferente, né? E mesmo quando a gente toma a decisão de fazer diferente, a gente se pega não fazendo diferente. É uma situação de aprendizado que é bem complexa, realmente. Eu fico querendo me manter nesse caminho, mas é difícil, Pepita. Tá, mas eu nunca disse que é fácil. Eu nunca disse Assim, que seria fácil. Para mim, não é também fácil. é, Porque só para mim é será muito. fácil para aquele que já conseguiu se despojar da sombra. Para esse que conseguiu se despojar da sombra e que é essencialmente generoso, ele é bom naturalmente. Ele é bom, é Ele bom. não precisa pensar, né? Ele Nós não, nós aprende. precisamos, Sim, não posso fazer isso, não é? Dá o ímpeto, é. mas aí você vai dar uma freada, ou seja, você ainda não está agindo naturalmente. Bom, É isso que me escandaliza, a mim mesma. eu não sou, Eu não não sou, consegui fazer. quando eu digo assim, nós não somos bons, eu não sou, né? Eu Então, que também pode não. ser que eu também Pode esteja, ser que eu digamos venha a ser, eu assim, espero vir a ser, mas está é. longe. Então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Então, a gente vai para há 2000 anos. É, quem é que vai começar a leitura? Quer começar, Glória? Não sei. Posso começar. Bom, então a gente está aqui nesse trecho que o Públio está tendo uma visão do Flamínio, né? O Flamínio aparece para ele
e aí fala algumas coisas que o tocam, né? Então ele vai. O senador deixou que todo o seu pensamento se perdesse na tempestade das mais abençoadas lágrimas de sua vida. Arfando nos soluços de sua compunção, suplicava mentalmente: Sim, meu amigo e meu mestre, eu quero compreender a verdade e almejo o perdão das minhas faltas enormes. Flamínio, inspiração de minha alma dilacerada, sê o meu guia na tormentosa noite do meu triste destino. Vale-me com a tua ponderação e bondade. Toma-me de novo pelas mãos e esclarece-me o coração no tenebroso caminho. Que fazer para alcançar do céu o esquecimento de minhas faltas? A serena visão, como se houvera comovido intensamente ao receber aquele apelo, tinha agora os olhos iluminados por piedosa e divina lágrima. Aos poucos, sem que Públio pudesse compreender o mecanismo daquele fenômeno insólito, observou que a silhueta do amigo se diluía levemente na sombra, afastando-se da tela de suas contemplações espirituais, mas ainda assim percebeu que seus lábios murmuravam piedosamente uma palavra: perdoa. Aquela suave recomendação caiu-lhe na alma como bálsamo dulcificante. Sentiu então que seus olhos estavam agora abertos para as realidades materiais que o rodeavam, como se houvera acordado de sonho edificante. Sentiu-se algo aliviado de suas profundas dores e levantou-se para retomar, com decidido valor, o fardo penoso da existência terrena. Regressando a casa por volta das 22 horas, ali encontrou Plínio e Flávia, que o esperavam aflitos. Vendo-lhe a fisionomia profundamente abatida e transfigurada, a filha ansiosa o abraçou, num transporte de ternura indefinível, exclamando em lágrimas: Meu pai, meu querido pai, até agora não nos foi possível obter qualquer notícia. Públio Lentulus, porém, fixou nos olhos o olhar triste e desalentado. Desculpe, nos filhos. Públio Lentulus, porém, fixou nos filhos o olhar triste e desalentado, enlaçando-os silenciosamente. Em seguida, chamou-os ao gabinete particular, para onde determinou igualmente a vinda de Ana, e os quatro, em conselho de família, examinaram emocionadamente os inolvidáveis sucessos daquele dia de provações aspérrimas. Vamos dar uma paradinha agora? Dá Também para acho que parar. estava bom de parar. Bom, então aqui uma coisa que eu, achei interessante é quando ele pergunta para o Flamínio que fazer para alcançar do céu o esquecimento de minhas faltas, né? Então, ele está no momento, aquele momento do arrependimento, né? O momento né, de uma certa maneira, de um remorso, né? Por tudo que ele, né, poderia ter feito e não fez, pela vida vamos dizer, a vida, o tempo de vida que ele roubou a esposa, né? A felicidade que ele roubou da esposa e dele mesmo, né? Então ele está nesse processo, né, de arrependimento e está muito, assim, muito dilacerado, né? E ele se agarra àquela visão, né, e pede, né, que o Flamínio o inspire, né, possa, assim como ele sempre fez em vida, né, que ele pudesse, né, com aquela ponderação que ele mesmo fala, né? Ponderação e bondade, né? Que ele pudesse esclarecê-lo e ajudá-lo, né? Então, o Flamínio, à medida que vai, a imagem dele vai, né,
desvanecendo, né? Ele ainda consegue perceber que ele fala, perdoa, né? Então, essa palavra para a gente, né, para ele deve ter sido difícil para nós também, né? Que é realmente, ah, perdoar, é realmente a gente se liberar, né, de tudo que a gente possa. Eu acho também que é, eu acho que você também, quando perdoa, né, verdadeiramente, você também vai adquirindo da espiritualidade, né, o direito a ser perdoado também, né? Quando Jesus dizia, né, que a gente perdoasse para ser perdoado, eu acho que é isso. À medida que a gente vai aprendendo a perdoar, eu acho que as nossas dificuldades também vão sendo, né, enfim, perdoadas, né? Mas, e aí, Emmanuel diz que aquela recomendação caiu-lhe na alma como bálsamo dulcificante, né? Então, realmente é uma, é um conselho, né? Assim, bem sensato mesmo, né? Que ele pudesse ter uma outra concepção da vida, né? Das criaturas, saber que, assim como, e trazendo para nós, assim como a gente erra muito, né? Todas as pessoas estão na mesma situação da gente, né? Então, todos que nos cercam também estão sujeitos a erro, a equívocos, e aí a gente tem que modular o coração, né? Senão a gente não anda para frente, né? Mas aí depois, aqui ele volta para casa, né? E volta lá com uma disposição, né? Na cabeça dele, né? De fazer assim um pouco de justiça à esposa, né? De homenageá-la, coisa e tal, né? Já que ele não pôde prestar aquela última homenagem que ele queria fazer para ela, então ele vai tentar fazer isso de uma outra forma. Mas o que eu vi foi isso, né? Eu acho que talvez ele, aos poucos, acho que ele vai conseguindo um pouco mais de equilíbrio. Mas a gente vai vendo aqui na narrativa do Emmanuel que ele ainda vai. A coisa não é. A gente vê que não é assim, né? A partir de agora ele tá, né? Ele virou um santo, ele virou. Não. Ele vai dar umas escorregadelas, né? Mas aí ele volta e pensa novamente, né? Mas e eu acho que é isso que vai acontecendo com a gente também, né? Podem falar aí, vocês. Mas ele tem uma frase aqui, esse parágrafo, que eu acho fundamental, que reforça o caráter desse espírito, o caráter, a vontade, a determinação. Depois que o Flamínio faz aquela recomendação, que a Glorinha já comentou, que cai na alma como um refrigério e tudo mais, sentiu-se algo aliviado de suas profundas dores e levantou-se para retomar com decidido valor, o fardo penoso da sua existência terrena. Então a gente vê que esse homem, ele foi testado em dores realmente acerbas, né? Aí a gente primeiro, quer dizer, no entendimento dele houve a traição da esposa, no entendimento dele, o que não deixa de ser para ele uma dor terrível, mas ele encara, continua tocando barco, não se vitimiza. Depois houve o rapto do filhinho bebê ainda, que é uma coisa crucial, que ele vive falando dessa falta que eles têm esse filho, mas ele também continua tocando a vida dele com o cumprimento de todos os deveres, se dedicando ao trabalho, etc. e tal. E agora, em que ele perde a esposa, que ele diz que era o bem supremo da vida dele, era o maior bem, e não tem mais remédio,
ele também, diante da exortação do Flamínio para que ele perdoasse os outros e a ele mesmo. Porque, repara, ele agora vai se culpar por toda uma vida de infelicidade que poderia ter sido evitada, né? E aí ele vai falar do perdão. Então ele se sente aliviado e ele levantou-se para retomar com decidido valor. Essa expressão, com decidido valor, o fardo penoso da sua existência, ou seja, mais uma vez, ele ressurge das cinzas, se levanta e enfrenta o problema de frente com uma coragem que realmente assim, assusta que eu digo assim, dá algo muito além da nossa fragilidade. É alguém que enfrenta momentos assim cruciais com uma inteireza, quer dizer, ele está desmoronando, mas ele está em pé. Ele está em pé e não fica se lamuriando. A gente não vê a lamentação no Públio Lentulus ao longo de toda a narrativa. A gente o vê tendo os embates, ele pode ficar que nem uma fera ferida, mas ele não se vitimiza, ele não se coloca naquela condição de ó tia, ó não sei o quê, ó. Né? Ele até fala que ele deve ser, que os deuses podem estar o castigando, isso e aquilo, mas ele, gente, isso aí, esse perfil já tinha lá há 2000 anos, né? Essa força de vontade inquebrantável, isso é um valor que às vezes a gente vai levar séculos, milênios para poder adquirir. Essa, essa, como é que foi dizer, essa resistência, essa capacidade de enfrentar a adversidade sem se lamuriar em pé, né? Então eu achei essa frase muito assim significativa, né? E que também é uma lição para nós, porque a gente, oh meu Deus, acontecem as coisas e a gente meio que desmorona, aí parece que a gente fica pedindo a Deus que nos sustente, e ele não nem fazia esse apelo assim, né? Mas aí eu deixo para vocês comentarem também. Podem falar. Esse perdoa aí eu achei bem fantástico, porque eu tinha interpretado ele como para ele próprio, né? Aí depois vocês estavam falando, eu pensei que também poderia ser para todos aqueles que estavam envolvidos ali no martírio, né, dos cristãos ali. Mas quando eu li, eu interpretei que seria para ele mesmo, porque às vezes é mais fácil até perdoar alguma falta de alguém do que às vezes alguma falta nossa grave, né? Porque no caso aqui, se ele não tivesse feito isso, provavelmente as coisas não se encaminhariam até até aquele ponto. E aí é uma postura difícil também, né? Porque perdoar a si próprio Sim, é, às vezes é mais difícil do que outra pessoa, né? com certeza. É por isso que eu falei desse perdão para ele e para os outros, né? Porque a gente precisa, nós precisamos nos aceitar com as nossas fraquezas, porque E a tem gente todas as pessoas, não é, que também levantaram o falso testemunho, não é, da Lívia. Tem uma série, perdoar é realmente, né, toda essa Muita coisa. trajetória dele, né, todos aqueles que prejudicaram, né, a vida dele, enfim. não, ele tem mil coisas para perdoar fora de É, si. Tem é, o raptor do filho, as isso, calúnias da e Lívia, aí? o É próprio fogo, né? Nero, que ele vai se É, colocar, ele vai achar que ele agora realmente, assim, tipo, a repulsa com relação às práticas daquele império chegou assim ao auge para ele, mas antes ele fazia a vista grossa e deixava passar, né? parece Então, fácil, né? Perdoa, mas não é. e aí a gente, quando vê esse perdoa aqui, a gente lembra da recomendação de Abigail para Paulo, que é a mesma, e a gente
não é? Não é, é uma recomendação que parece simples, mas não é simples, porque vai exigir É. exatamente esse entendimento da fraqueza e da fragilidade do outro. E o pior é que se a gente não perdoa, a verdade é essa, é que se nós não perdoarmos, ficamos acorrentados ao agressor. Então, ficamos ali presos e a gente não caminha. Só vai se libertar, a coisa só vai fluir para melhor se a gente se libertar desses sentimentos que oprimem. E Alguém é mais uma quer? coisa interna, né, de sentimento, porque às vezes você perdoa intelectualmente, racionalmente, você sabe que tem que perdoar, mas o que se passa dentro, eu não sei se a gente ainda tem muito controle. Pois é. Mais alguém vai falar alguma coisa? Então, vamos prosseguir a nossa leitura. Então, Gracinha, quer ler um pouquinho? Posso ler? Ui. À medida que o senador transmitia aos filhos as revelações penosas de Ana, que lhe acompanhava as palavras extremamente comovida, via-se que Flávio e o esposo traduziam no rosto as emoções mais singulares e mais fortes sob a angustiosa impressão daquela narrativa. Ao fim do minucioso relato, Plínio Severus exclamou no seu orgulho irrefletido: mas não poderíamos imputar toda a culpa dos fatos a esta mísera criatura que há tantos anos serve indignamente em vossa casa? Assim se pronunciando, o oficial apontava a serva, que baixou a cabeça humildemente, rogando a Jesus lhe fortalecesse o espírito para o testemunho daquele momento, que adivinhava penoso para os sentimentos mais delicados do seu coração. Públio Lentulus pareceu participar da opinião do genro, contudo, afigurou-se-lhe que as palavras de Flamínio ainda lhe ressoavam no ádito da consciência e respondeu com firmeza: filhos, esqueçamos os julgamentos apressados e, se bem reconheça a falta de Ana aceitando as vestes de sua senhora, quero venerar nesta serva a memória de Lívia para sempre. Companheira fiel dos seus angustiosos martírios de 25 anos consecutivos, ela continuará nesta casa com as mesmas regalias que lhe foram outorgadas por sua benfeitora. Apenas exijo que o seu coração saiba guardar os nossos Lúgubres. lúgubres segredos desta noite, porque desejo honrar publicamente a memória de minha mulher, depois do seu tremendo sacrifício naquela festividade da infâmia. Plínio e Flávia observaram-lhe surpresos a generosidade espontânea para com a criada, que, por sua vez, agradecia a Jesus a graça do seu esclarecimento. O senador pareceu profundamente modificado naquele choque terrível, experimentado por suas fibras espirituais. Neste comenos, interveio Plínio Severus, esclarecendo: há vários amigos nossos que aqui estiveram para cumprimentar-vos. Declarei que, em vista do nosso luto por minha mãe, não comemoraríeis o vosso triunfo político na data de hoje, informando mais, no intuito de justificar vossa ausência, que a senhora Lívia se encontrava gravemente enferma em Tiburgo, para onde fora em busca de melhoras. Notícias essas que, aliás, eram recebidas pelos nossos íntimos com o máximo de naturalidade, porque a vossa consorte nunca mais frequentou a sociedade desde a volta da Palestina, sendo compreensível que todos os nossos amigos a considerassem doente. O senador ouviu com interesse essas explicações, como se houvera encontrado solução para o angustioso problema que o oprimia. Ao cabo de alguns momentos, depois de examinar a possibilidade da execução da ideia que lhe aflorara no cérebro dolorido, exclamou mais animado: tua ideia, meu filho, neste particular, veio trazer-me a perspectiva de solução razoável para a angustiosa questão que me acabrunha. Vamos parar aí, Gracinha? Tá, tudo bem. Pode comentar. Bom,
essa situação aqui, né, que começa a ser desenhada no início dessa leitura que eu fiz, de que iam sacrificar a pobrezinha da Ana, eu achei interessante o comentário feito, que ele dizendo, embora ele parecesse participar das ideias do genro, afigurou-se-lhe as palavras de Flamínio ainda ressoando no átrio de sua consciência, ou seja, começou a utilizar do conhecimento que acabavam de ter sido passado por ele, pelo Flamínio, né? E pelas dores que ele sentiu. Mas é assim mesmo, né? A gente, às vezes, sabe, passou por um momento de vida capaz de poder raciocinar e ver as coisas de outra forma, mas a forma que você tem de agir, às vezes, te leva para o lado errado, amigo. Rapidamente, ele conseguiu retornar, né? E sentir reverberando dentro dele os ensinamentos que o outro tinha dito. Achei interessante essa parte. E aí ele se coloca em proteção à Ana, né, em memória à companheira dele, e também quando ele fala aqui que ela passou 25 anos consecutivos de martírios, ou seja, é o reconhecimento dele de que tudo que aconteceu na vida daquela mulher, ela suportar, viver separada dele, da filha, né, sendo tratada, sendo alijada pelo próprio marido, é uma coisa, assim, extremamente doída. E aí a preocupação dele era como que ele ia fazer para não ter que falar da morte da mulher como tinha sido. O próprio genro vem trazer para ele, sem querer, pelo comentário que foi feito para os patrícios. Acho que basicamente é isso que ele está sendo dito aqui. O que me chamou a atenção foi a forma firme como ele conseguiu se manter no caminho ali, certo, né? E proteger a Ana. Eu acho assim, bem, foi corajoso ele ali. Você vê que ele surpreendeu. Os filhos não esperavam aquela postura, que já era uma mudança. A gente vê na atitude do Plínio uma tendência ainda de quase todos nós de arrumar um responsável pela desgraça. Então, se a gente conseguisse culpar ali, projetar toda a desgraça na serva, como se aquilo ali aliviasse a consciência ou resolvesse alguma coisa. Então, assim, é bonito de ver que ele consegue aproveitar a oportunidade. Ele não perde a oportunidade de reparação. Eu acho isso bem significativo, mesmo que ele tivesse o ímpeto, mas ele controla e consegue agir segundo a recomendação evangélica. Então, eu acho que realmente ele é um homem de uma fibra impressionante. Mas deixo para vocês fazerem seus comentários. Ele, de uma certa maneira, ele começa a perdoar, né? Perdoa a Ana por Sim, ter, que ele fala, é, é, reconheço a falta de Ana aceitando as vestes de sua senhora, quer dizer, ele agora já começa, né, a relevar, já reconhece, não é, o valor da Ana, que foi o único lenitivo que ela apoio. teve, É. apoio, foi essa pessoa, seria demais, não é? Ele depois de tudo isso, mandá-la embora, né? Sei lá. E aqui eu também pensei que, de repente, o Flamínio também soprou ali ele estava querendo uma solução, né? Soprou ali para o filho para trazer essa solução, né? Dele ir lá fazer de conta que a esposa tinha morrido naquela outra Isso aí cidade para ele trazer. ainda vai narrar, Glorinha. Ainda vai narrar Não, não, essa. não, não. Mas ele, aqui ele fala, né, que a Lívia se encontrava é, doente, né, coisa e tal, né, aí acho que ele teve uma escutadazinha pro Públio poder também arquitetar o que ele faria, né. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Essa parte aí eu achei que foi um pouco um desejo meio dele ali de atender aos convencionalismos, um orgulho aí Também de acho, não querer é, é,
mostrar como a mulher dele realmente. A Lívia não tinha essa intenção, né, de não querer ser vista como cristã, não querer ser vista indo ao sacrifício, mas ele não poderia, ele não queria isso, né? Na cabeça dele, isso estaria ultrajando A a memória. imagem dela, né? E quando Exatamente, eu ele também fala acho. ali de pareceu-lhe participar da opinião do genro, assim, eu interpretei nesse sentido seguinte, que intimamente ele concordava com o genro, mas ele fez um esforço em razão daquelas recomendações de atender ao conselho lá do Flamínio de perdoar. Então, acho que no sentimento ele também estava de acordo com o Plínio, mas é igual aquilo, né? Às vezes a gente sabe que o que é certo ainda não está presente dentro da gente aquilo e a gente se esforça para tentar fazer o que é certo. É o que me pareceu aqui, né? Não sei se Não, eu mas é tô. isso, é o que eu acho, não é? Agora ele se arrependeu, agora ele deu uma guinada de vez. Não, a gente vê que ele de vez em quando ele dá essa tropeçada, né? Ele participou da opinião do genro, né? Ele ainda tem essa. E isso aí eu concordo com o que você falou, de ter que fazer toda essa mise-en-scène aí. Bom, ainda vem aí, não pode falar. Mas ainda é um orgulho, né? Aquela coisa né? Imagina a sociedade saber o que aconteceu, né? Tem que esconder, né? Também concordo com essa ideia, assim. A gente não pode esquecer aquilo que a Gracinha até falou da vez passada, que se ela não tivesse sido martirizada, ele provavelmente não teria essa quebra, não dobraria assim o orgulho dele, mas ainda a gente não pode esquecer que ele iria homenageá-la, a homenagem que ele queria prestar, ele esperou para se harmonizar com ela, com uma homenagem que era, pelo amor de Deus, era o resultado de toda aquela loucura, de toda aquela insanidade, ela que era a essência. E ele queria levar ela uma coroa de rosas e louros que não é. Então, para esse homem, que a esposa fosse socialmente venerada, era ainda importante. Afinal de contas, gente, ele ainda não disse eu sou cristão. Ele não rompeu ainda com os valores da sociedade. Ele não rompeu. Ele continua sendo um homem íntegro naqueles, com fidelidade aos princípios que ele abraçou. E naquela coisa, a esposa era digna de toda a veneração daquela sociedade. E é isso que ele vai tentar fazer, né? Quer dizer, ele não vai lesar ninguém, mas ele vai tentar que a sociedade possa reverenciar, assim, é uma maneira dele se penitenciar para que ela seja homenageada, né, gente? João, quer ler um pouquinho? Leio. Ao cabo de alguns momentos, depois de examinar a possibilidade da execução da ideia que lhe aflorara no cérebro dolorido, exclamou mais animado: tua ideia, meu filho, neste particular, veio trazer-me a perspectiva de solução razoável para a angustiosa questão que me acambrunha. Cumpre-me defender a memória de minha mulher, continuava o senador de olhos úmidos. E, se fora possível, iria lutar corpo a corpo com a mentalidade infame do governo cruel que atualmente nos conspurca as melhores conquistas sociais. Mas, se eu fosse bradar pessoalmente a minha indignação e a minha revolta na praça pública, seria taxado de louco. E se fosse desafiar Domício Nero, seria o mesmo que tentar a imobilidade das águas do Tibre com o galho de uma flor. Neste sentido, pois saberei agir nos bastidores políticos, para derrubar o tirano e seus asséculas, ainda que isso nos custe o máximo de tempo e paciência. Agora, o que me compete urgentemente é prestar todas as homenagens possíveis
aos sentimentos imáculos da companheira arrebatada nos torvelinhos da insânia e da crueldade. Plínio e Flávia escutavam-no silenciosos e comovidos, sem lhe perturbarem o curso rápido das palavras, enquanto ele prosseguia sensatamente. Há mais de 10 anos que a sociedade romana via em minha pobre companheira uma enferma e uma demente. E já que os nossos amigos foram avisados de que Lívia se encontrava em Tibur, talvez aguardando a morte, partirei para lá, ainda esta noite, levando Ana em minha companhia. E como se estivesse tomado por uma ideia fixa, com aquela preocupação de homenagear a morte inesquecível, Publio Lentulus continuou. Nossa casa em Tibur está agora desabitada, porque há mais de 20 dias Filopátor foi a Pompeia, obedecendo a determinações minhas. Chegarei lá com Ana, levando uma urna funerária, que para todos os efeitos encerrará os restos de minha pobre Lívia. Nossos servos devem partir amanhã, igualmente, quando então mandarei mensageiros a Roma, cientificando-lhes do acontecimento por satisfazer as pragmáticas da vida social. Em Tibur, prestaremos à memória de Lívia todas as homenagens, transladando em seguida publicamente as cinzas para aqui, onde farei celebrar as mais solenes exéquias na visitação pública, testemunhando assim, embora tardiamente, minha veneração pela santa criatura que se sacrificou por nós a vida inteira. Mas que incineração? Perguntou Plínio Severus prudentemente, ao conjecturar o êxito possível do projeto. O senador, porém, não hesitou, resolvendo o assunto com a habitual energia das suas decisões. Se essa cerimônia requer a presença dos sacerdotes, saberei conduzir-me junto ao ministro do culto na cidade, alegando o desejo de tudo fazer no mais reduzido círculo da minha intimidade familiar. Vamos dar uma parada aí, João, por favor? Uhum. Aqui a gente corrobora aí, né, aquilo que, né, vocês estavam comentando, né? E ele ainda é muito preocupado. É igual a gente falou, ninguém dá salto quântico, né? Não é por conta desses acontecimentos que ele viraria uma chave de uma hora para outra, né? A gente sabe que a gente vê que é um divisor de águas, né? Esse seu entendimento, essa sua abertura, né? Por conta do, né, que o Flamínio, né, desse contato que ele teve com o Flamínio, né, dessas intuições, desse encontro no plano espiritual que ele teve com o amigo. Então, isso aí já mostra uma abertura, né, de uma mudança de postura, até por conta de Ana, que nós vimos aqui, né, que surpreendeu a filha e o genro, né, essa atitude dele. Então, a gente já está vendo uma mudança de postura, mas ele não se desapegou né, daquilo dos seus costumes, né, do seu orgulho, se não se despoja assim de uma hora para outra. Então a gente vê aqui que ele está preocupado, né, em manter, né, essa visibilidade, né, que ele tem, né, é, como se diz, né? Manter ali, né, o nome, né, para que nada macule ali o status que ele tem como senador, da família, da esposa. Então, assim, a gente vê ele tomando atitudes aqui, né, deliberando, para que tudo transcorra, né, sem que nada chame atenção e que venha denegrir a imagem da família, principalmente da esposa. Mas o que me chama atenção também, né, é isso, né, essa questão dele querer a todo custo, claro que o sentimento dele para com a esposa, né, essa tristeza que ele carrega de não poder ter externado para ela, com ela ainda encarnada aqui, né, se ter restabelecido com ela ali, né, enquanto ela estava aqui, mas ele, né, em mostrar, em celebrar, em fazer todas essas solenidades, né? A esposa, apesar dele querer isso, que isso seja um ciclo mais restrito, porque como é que ele vai né, expor aí, né, alguns detalhes, né, a questão do corpo, né, das cinzas. Então, assim, a gente ainda vê ele muito
ainda está ali, né? Preso, né? As formalidades da época, né? E aquilo que ele ainda traz dentro dele, que não vai ser agora que ele vai se livrar disso de uma hora para outra, né? Mas a gente vai ver ao longo, aqui à frente, né? Que ele vai aí trabalhando, né? E isso pouco a pouco, quando ele vai lá para Tibu, depois para Pompeia, né? Acho que é mais ou menos isso que narra esse pedaço aqui. Ah, sim, perdão, Pepita. Eu achei também interessante que isso que ele fala aqui em cima, né? Essa sua mudança de postura como senador, ele se utilizando da sua condição como senador para modificar o panorama ali, né, da sociedade romana, do governo romano, né? Ele já enxerga aquilo como, né, essa infâmia, né, como ele diz aqui, mas que por ele desafiaria abertamente o imperador, mas ele sensatamente vê que é o mesmo que nadar contra a corrente, né? Então ele vai se utilizar aqui, né, da sua condição como senador, né, nem que isso lhe custe o máximo de tempo e paciência. Então, assim, ele retomou a sua sobriedade, né, para poder se utilizar da sua condição para fazer o melhor ali, né? Ver se consegue derrubar o governo do Domício Nero aqui, né? Então, alguém mais gostaria de tecer algum comentário sobre esse trecho? Esse é um perfil dele. A gente viu que também na Judéia ele vai trabalhar, ele trabalha legalmente, ele vai fazer inquéritos, ele vai fazer averiguações para legalmente poder destituir Pôncio Pilatos do, do cargo que ele possuía de procurador da Judéia. E aí ele vai agora se propõe a fazer a mesma coisa com relação a Nero, ou seja, a juntar forças para também derrubar esse governo que ele considera extremamente nefando e é realmente naquele momento, né? Bom, mas vamos prosseguir, se ninguém mais vai falar nada. Rosana, quer ler um pouco? Posso ler? O que resta, né? Começa aí. Uhum. Isso. O que resta tão somente é esperar de vocês que me ouvem silêncio tumular sobre as providências dolorosas desta noite, a fim de não ferirmos as suscetibilidades do preconceito social. Estranhando aquela energia em tão penosas circunstâncias, Plínio Severus fez-lhe companhia naquelas horas avançadas para a compra da urna mortuária que foi adquirida em poucos minutos de um comerciante que nada indagou do estranho cliente, atendendo à circunstância da sua posição social e política, bem como a vultosa importância da compra efetuada com significativas vantagens para o seu interesse. Naquela mesma noite, Lentulus, né, e Ana se dirigiram com alguns escravos para a cidade de repouso dos antigos romanos, vencendo em algumas horas as sombras espessas dos caminhos e chegando com a possível tranquilidade de modo a ambientar as derradeiras homenagens à memória de Lívia. Todas as providências foram adotadas com profunda surpresa para todos os servos que não ousaram discutir as ordens recebidas, e mesmo para os patrícios da cidade, que sabiam doente a esposa do senador, mas ignoravam o doloroso episódio da sua morte. Flávia e Plínio foram chamados no dia seguinte, satisfazendo-se a todos os imperativos de ordem social, naquela penosa representação de condolências. Um donativo mais rico e mais generoso de Públio Lentulus ao culto de Júpiter conquistava-lhe a plena autorização do clero tiburtino no referente à sua decisão de incinerar o cadáver da esposa na intimidade da família, sendo a memória de Lívia homenageada em todos os cerimoniais do antigo culto dos deuses, invocando-se a proteção dos manes e divindades domésticas. Numerosos portadores foram expedidos a Roma e daí a 2 dias a uma funerária chegava à sede do império,
penetrando pomposamente no Palácio do Aventino, onde a esperava um soberbo catafalco. Durante 3 dias sucessivos, as cinzas simbólicas de Lívia estiveram expostas à visitação do povo, tendo o senador mandado distribuir vultosos donativos em alimentos e dinheiro à plebe que viesse prestar as últimas homenagens à memória da sua morta querida. Longas romarias visitaram a residência dia e noite, dando-lhe o aspecto imponente de um templo aberto a todas as classes sociais. Toda a nobreza romana, inclusive o cruel imperador, se fez representar nas pompas daquelas exéquias, que eram como que uma expressão de remorso e uma tentativa de reparação da parte do esposo amargurado. Públio Lentulus considerava que somente assim poderia agora penitenciar-se publicamente a respeito de sua mulher, que voltava a ocupar o lugar de veneração no círculo numeroso de amizades aristocráticas da sua família. Terminado o último número daquelas cerimônias, o senador fez questão de que a filha e o genro, bem como a Agripa, passassem a residir no Palácio do Aventino, em sua companhia, no que foi atendido em caráter provisório, segundo asseverava Plínio a mulher. E naquela mesma noite, com a alma dilacerada de saudade e de angústias, transportou em companhia de Ana todos os objetos de uso pessoal da esposa para os seus aposentos particulares. Vamos dar uma paradinha, Rosana? Bom, esse pedaço mostra claramente, né, o que a gente vê até hoje, né, é manter, né, manter o nome, né, o, como se diz, a reputação, né, dele com essa encenação toda que ele preparou. E o que me chamou a atenção aqui também foi ele dar donativos, quer dizer, como diz aqui, ao povo, né? Isso era a prática, Rosana, era a prática, assim, Donativos em alimento de você distribuir trigo e donativos para o povo, quer para o dizer, para os povo. miseráveis, era. O próprio Agora, Nero fazia isso no circo, quando ele ia ter aqueles espetáculos, ele distribuía trigo, ele ia fazer sim, era aquelas carnificinas, ele oferecia donativos. sim, aí era a questão como é que se diz? O circo e o pão, né? Como se diz. Mas aqui eu não sei por quê, né? Não sei se era. Bom, mas e outra mostra aqui também a questão da corrupção, né? Ele deu um donativo generoso para poder incinerar, né, o possível cadáver da esposa sem que alguém visse, né, que ali não, que ela não estava ali, né? E lá em cima, ao fim de não ferirmos a suscetibilidade do preconceito social, bom, eu marquei esse aqui do preconceito social, é exatamente isso, né, que ele estava querendo camuflar ali, né? E, e aí, no final, ele diz que ele pede aos 2 irmãos, né, o Agripa e o Plínio, assim como a filha, né, para ficarem na casa dele, mas parece que o Plínio avisou já que, quer dizer, pelo menos a Flávia, né, que ele não ficaria ali por tempo indeterminado, né? E depois ele carrega todos os objetos de uso pessoal da esposa né, para os aposentos dele, o que, bom, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Depois que ela já foi, ele resolveu, né, aceitar ela de volta. E, então, é isso, vocês podem continuar aí. Mas olha só, até hoje é muito comum as pessoas, digamos assim, parte alguém da família e a pessoa resolve fazer homenagens ou resolve fazer de de um túmulo mais cheio de pompa e circunstância ou de determinados cerimoniais, por uma questão até, digamos assim, exatamente como ele
tomou de homenagear, ou muitas vezes a pessoa se sente culpada e resolve fazer homenagens póstumas, não é? Isso continua acontecendo, das pessoas, digamos assim, depois que a pessoa parte, é que você resolve tributar-lhe homenagens ou, enfim, afeto, coisas que você não conseguiu fazer quando a pessoa estava próxima, né? E Eu aí também a acho gente, isso, porque ele tem um arrependimento, muito embora ele esteja preocupado, né, com o nome, né, com as circunstâncias sociais, mas eu acho que a única coisa que resta para ele, já que ele não conseguiu fazer em vida, é fazer agora essa homenagem para a Lívia, né? E essa parte dos donativos, eu acho que sim, isso é achismo, né? Que ele, na verdade, queria realmente, em homenagem à esposa, ajudar essas pessoas, né? Não sei se isso era comum, se não era nessas práticas funerais, mas eu acho que ele, a gente já viu isso até umas circunstâncias antes do livro, que ele recebia, né? Ouvia aquelas pessoas miseráveis, que ele atendia em sua própria casa, escutava. Então, eu acho que ele quis fazer isso justamente para ajudar, já que a Lívia também tinha essa postura, né? também, né? Acho que reforça, né? Eu acho que é válido. E eu acho que ele vai fazer tudo, acho que agora ele vai fazer tudo que ele puder para, digamos assim, homenagear essa memória, sabendo exatamente quais eram os princípios dela, o que que norteava a vida dela, ele vai tentar se aproximar de qualquer maneira. Tem 12 minutos, mas ainda dá para vocês tecerem aí os comentários, os últimos comentários. Se alguém quer falar, Lúcia vai querer falar? Eu vi que você clicou, não? Ignorar, Gracinha, o pessoal aí, Lore, Ana, a Só, Solange, não só- sei se pode. só falta um Fala, pedacinho aqui para acabar o capítulo, né? deixa eu ver, mas faltam 12 Só falta esse minutinhos. restinho. É, não dá tempo, não sei se dá tempo. Eu acho Acho que que tá, é tão pouquinho. Acho que dá, é rápido. tá. Então pode finalizar. Eu? Pode ser. Terminada a tarefa, Publius Lentulus exclamou para a serva com singular interesse: Tudo pronto? Recebendo resposta afirmativa, insistiu como se faltasse ainda alguma coisa, referindo-se à cruz de Simeão, guardada cuidadosamente pela dedicação de Ana, como se mais ninguém pudesse apreciar a significação especial daquele tesouro. Onde está uma pequena cruz de madeira tosca que minha mulher tanto venerava? Ah, é verdade, exclamou a serva satisfeita por observar a modificação daquela alma austera. E retirando do seu quarto a modesta lembrança do apóstolo de Samaria, entregou-lhe-a com reverência afetuosa. O senador, então, colocou-a num móvel secreto. Todavia, quem lhe acompanhasse a existência amargurada poderia vê-lo todas as noites na solidão do seu aposento, junto ao precioso símbolo das crenças da companheira. Quando as luzes do palácio se apagavam, de leve, e quando todos buscavam repouso no silêncio da noite, o orgulhoso patrício retirava do cofre de suas lembranças mais queridas a cruz de Simeão, e, ajoelhado, qual o fazia Lívia, parava a máquina do convencionalismo diuturno para meditar e chorar amargamente. Lindo esse trecho, né? Quer dizer, aí parece que dessa forma ele talvez, né, ficasse mais, se sentisse mais perto dela ao mesmo tempo, acho que até mostrando, né, para ela que aceitava, né, essa mudança toda dela durante esses anos e parece, né, que também tem uma pontinha ali de crença da parte dele, né? Não sei. Ou Vocês... seja, a Lívia veio exatamente para operar essa mudança nele. Está ele ajoelhado, né, diante do símbolo da cruz,
buscando, e com certeza ele não poderia encontrar lembrança melhor para se aproximar do amparo de Lívia. Certamente ela vem e o acalenta com seu amor, né? Porque ela partiu amando, sem ressentimento, sem mágoa, e tudo que ela queria era poder edificá-lo. Então, eu imagino a alegria para ela vê-lo assim, tão modificado, modificado mesmo. Não está santificado, mas está modificado. E ele está buscando agora esse Cristo, né? Então, eu acho que é bem, esse trecho aí final é bem tocante, bem emocionante. É o início da conversão dele, né? É, E nunca mais ele largou essa cruz, né? Tudo que ela é. representa, né? Até hoje, né? Aí você vê que no fundo ele sabia da cruzinha, era uma cruzinha tosca que ela orava, mas no fundo ele sabia, no fundo ele acompanhava lá, acho que devia, muitas vezes eu acredito que ele fosse lá até ouvir lá as Lembra que teve preces, né? um trecho que ele deixa ela ficar com aquela cruz? Lembra disso? Que lá Aham, atrás, né? Aí ele deixa que ela fique com a única coisa, parece que ele deixou que ela ficasse lá naquela época que ele estava bravo, né? Aí ele deixou ficar com a cruz, mas ele sabia que ali a vibração dela estava ali, magnetismo né? dela, Naquela cruz, certeza. né? É, ele sabia que ali estava toda a entrega de Lívia, né? É, ela estava ali naquela. Claro que a cruz ali, aquela cruz era só o símbolo, né? É, Mas, lógico. né, o sentimento, Mas né? ela estava toda imantada, ela Exato, estava então. toda Toda a É, imantada, entrega dela estava ali naquela cruz tá, ali. É, é, imantada. muito bom. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os
aflito e cansado, vinde a mim e vos aliviarei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade desses momentos em que estivemos reunidos em seu nome, pela oportunidade de poder debruçar-nos sobre esses livros e penetrar na história desses espíritos que nos legaram seus exemplos de sacrifício, renúncia e crescimento. Nós aqui estamos, Senhor, espíritos retardatários que somos, com a dificuldade que ainda possuímos de seguir-te corajosamente, devotadamente. Aqui estamos, Senhor. Vê o coração de todos nós. Vê aquilo que é motivo de sombra, de tristeza, e ajuda-nos a diluir essas nuvens. Ajuda-nos, Mestre, a recobrar ânimo, a renovar a esperança, a seguir-te deliberadamente. Temos aqui, Mestre querido, o nomezinho da nossa irmã, Fabiana Isabel Show, de 35 anos, que, não suportando o peso das suas angústias, procurou fugir delas através do suicídio. Imaginamos, Senhor, a dor dessa irmã jovem ainda, 35 anos. Imaginamos a dor de seus familiares. E te pedimos, Mestre, que a ampares e que ampares a todos que estão envolvidos nesse processo. Tem misericórdia, Senhor. Acolhe-a e ampara seus familiares. E ampara aqueles que, de alguma maneira, possam tê-la induzido a essa fuga. Mas temos outros nomes. E é provável que os nossos irmãos também tenham muitos nomes. Olha, Senhor, a cada um. Vê as dificuldades de cada um. E ampara-os a todos. E ampara-nos a todos, Senhor. Pedimos ainda que abençoes a todos aqueles que hoje não puderam comparecer. Pedimos também pelos companheiros dos demais grupos de estudo, para que os envolvas, para que abençoes seus lares, para que renoves, Senhor, a esperança, a fé, a confiança no teu amor. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja.